vamos falar sobre o conceito de currículo e a sua importância, um tema essencial para compreender o papel da escola e da educação na formação de cidadãos críticos e participativos. Convidamos-te a embarcar connosco nesta viagem de reflexão e descoberta, onde iremos explorar como diferentes autores e perspectivas teóricas nos ajudam a pensar no currículo para além da sua dimensão formal. Mas afinal, o que é o currículo? Será apenas um plano de estudos, um conjunto de conteúdos e metas a cumprir? Ou será algo muito mais abrangente, uma experiência viva construída diariamente nas relações entre professores, alunos e comunidade escolar? E mesmo que reúna todas essas dimensões, por que o currículo é tão importante? Ao longo deste episódio, vamos procurar responder a estas questões, explorando as diversas concepções teóricas que nos permitem compreender o currículo nas suas múltiplas formas e significados. Para começarmos esta reflexão, acho importante olharmos para uma das concepções mais tradicionais do currículo, aquela que o entende como algo técnico. No início do século XX, Bobbitt, inspirado pela administração científica de Taylor, via o currículo como um processo mecânico, quase industrial. A ideia era organizar a educação de forma precisa e rigorosa, com objetivos e métodos muito bem definidos, para garantir resultados padronizados e que fossem fáceis de medir. Nesta ideia, o currículo funcionaria quase como uma linha de montagem numa fábrica, em que os alunos eram vistos como os produtos dessa fábrica. Todos tinham de ser iguais, com os mesmos conhecimentos e competências, a cumprir o mesmo padrão. Agora pensem comigo. Sabemos que numa turma real há ritmos diferentes. Alguns alunos aprendem muito rápido e outros precisam de mais tempo para aprender o mesmo conteúdo. O que Bobbitt defendia nestes casos era que todos deviam atingir o mesmo padrão à mesma velocidade, eliminando esta diferença. Mas será que é isto que queremos mesmo para a educação? Uma escola onde todos aprendem da mesma forma, ao mesmo ritmo, sem espaço para a diversidade e individualidade? De forma alguma. Cada aluno aprende de forma diferente e é essa diversidade de experiências que dá sentido à aprendizagem, porque o currículo deve ser entendido como um processo vivo que se constrói na prática e na interação. Concordo. A escola não pode ser uma fábrica de resultados, mas sim o espaço onde se forma o cidadão. O currículo deve refletir valores democráticos e humanos, promovendo a participação, a crítica e o compromisso social. Exatamente. O currículo não é neutro. Ele traduz ideologias, culturas e relações de poder. Se todos aprendem da mesma forma, anulamos as identidades culturais e sociais que cada aluno traz consigo. Não queremos uma escola onde todos aprendem da mesma forma. O currículo deve ser um espaço de construção de identidade pessoal, social e cultural, onde cada aluno tem a oportunidade de se descobrir, de se expressar e de aprender de modo único, em diálogo com os outros e com o mundo. No fundo, esta visão de Bobbitt reflete uma lógica produtivista, como se a escola fosse uma fábrica focada em produzir resultados, eficiência e desempenho. E é nesta mesma linha de pensamento, mais tecnicista e prescritiva, que entra Sacristá e Gomes. Para eles, o currículo continua a ser entendido como um plano definido antecipadamente, algo que estabelece o que os alunos devem aprender no final do processo educativo. Ou seja, estamos muito centrados nos resultados, no o que deve ser aprendido, mas e o porquê e o como dessa aprendizagem? De facto, o que temos de aprender está tudo definido, tudo escrito, mas será que sabemos porque é que aprendemos? Ou como é que esse conhecimento faz sentido na nossa vida, na nossa experiência, enquanto alunos e professores? Pois, muitas vezes não. Há muita coisa que aprendi porque tem de ser, porque está no programa, memorizei e despejei no teste. Raramente parei para pensar no verdadeiro sentido daquilo que aprendi e para que é que me irá ser útil. Exatamente, talvez isso aconteça precisamente porque todo o sistema está montado desta forma. Como refere Duarte, esta abordagem manifesta-se ainda hoje em vários instrumentos formais, os programas, as metas curriculares, as aprendizagens essenciais, mas não só. Também se reflete nos próprios documentos institucionais das escolas, como o projeto educativo. Todos estes documentos reforçam a ideia de que o currículo funciona como um plano orientador, quase como um mapa, que define o que se deve ensinar, como se organiza o tempo escolar e qual é a carga horária de cada disciplina. No fundo, é uma visão mais prescritiva e uniformizadora, que procura garantir coerência e equidade entre as escolas, mas levanta uma questão importante: quem é que sai a perder com isto? A resposta é todos, os alunos e os professores. Os alunos, porque o ensino acaba por girar em torno da memorização e da reprodução do conhecimento, em vez da compreensão e da reflexão crítica. E os professores também,
porque ficam presos ao papel de executores, limitados a seguir orientações curriculares, em vez de serem profissionais que pensam, criam e adaptam as aprendizagens às necessidades reais dos seus alunos. Também aquilo que referiste dos testes é exatamente para isso que Godson e Deacon Creek chamam a atenção, para o facto da visão dominante do currículo continuar muito presa a esta ideia de prescrição, ou seja, o currículo é um plano definido, que prescreve um conjunto de conteúdos para atingir um resultado, também ele definido antecipadamente. Depois, esse resultado é avaliado no final de cada unidade de trabalho. No fundo, tudo gira à volta dos resultados que se conseguem medir. Mas e o resto? O que é que acontece de facto dentro de uma sala de aula? Será que isso fica de fora? O currículo aparece como um plano bem estruturado, mas que nem sempre tem ligação com a prática real do ensino e da aprendizagem. Acaba por ser algo muito formal, muito normativo. No entanto, mesmo que o currículo não reflita diretamente o que acontece nas salas de aula, como defende Sacristã em 1999, ele continua a ter um grande valor simbólico e formativo. É através dele que se difundem os códigos culturais que a escola considera legítimos e que acabam por ser partilhados com a sociedade. E neste mesmo sentido, Lundgren defende que o currículo deve ser entendido como um texto social, um instrumento que ajuda a perpetuar certas visões do mundo e modos de organização social, e é isso que vamos explorar mais à frente. Contrariamente à posição previamente defendida, que reduz o currículo a um conjunto de planos e objetivos pré-estabelecidos, urge transcender esta percepção superficial. O próprio nome currículo deriva do termo correr, proveniente do latim, e designa o ato de percorrer um percurso, o que remete para a compreensão do currículo enquanto trajetória complexa, dinâmica e em permanente processo de construção e reconstrução. Não estaremos, pois, a subestimar a sua essência se o reduzirmos à mera formalização normativa? Não deverá o currículo ser estruturado antes como um fenómeno emergente intrinsecamente ligado à praxis educativa e à experiência vivida? São, sem dúvidas, questões que nos conduzem a uma reflexão sobre a essência e a abrangência do currículo. Interrogações desta natureza desafiam-nos a ponderar criticamente o significado de ensinar e aprender. Assim, a significação do currículo resulta da interdependência entre os diferentes agentes educativos, as instituições, os contextos socioculturais e as forças históricas que os mediam. Sacristã e Gomes enquadram precisamente desta forma o currículo, como um construto teórico e sociopolítico, reforçando a ideia de que ele não pode ser compreendido como um artefacto neutro. Outros autores sublinham igualmente que o currículo se constitui enquanto processo situado e em permanente negociação, um artefacto social que se realiza na prática. Perante isto, surge uma questão. Será suficiente restringir a análise curricular aos documentos prescritivos desprovidos do contexto e da densidade simbólica que emerge na praxis cotidiana? Na perspectiva técnico-instrumental, a análise curricular centrada em documentos prescritivos poderá parecer suficiente, na medida em que privilegia a padronização e o controle dos processos de ensino. Todavia, tal entendimento reduz o currículo a um artefato burocrático, desprovido da sua densidade pedagógica, cultural e simbólica. Compreender o currículo como construção social implica reconhecê-lo enquanto produto dinâmico de interações entre sujeitos, instituições e contextos. Restringir a análise à sua dimensão normativa seria ignorar os processos de mediação, negociação e significação que o configuram no cotidiano escolar. Enquanto projeto político-educativo, o currículo exige uma leitura situada e crítica. Compreendê-lo fora do seu contexto sociocultural seria negligenciar as relações de poder, os valores e as finalidades que o orientam, comprometendo-se assim a sua função emancipatória e transformadora. O currículo constitui igualmente um espaço de produção e reconstrução identitária. Analisá-lo unicamente sobre o prisma prescritivo é desconsiderar a pluralidade cultural e experiencial que o habita, bem como o papel do sujeito na construção de significados e pertenças. Vamos pensar. Quando o sujeito ajusta estratégias de ensino às especificidades do contexto ou interpreta os conteúdos de acordo com as experiências dos alunos, não estará a concretizar o currículo enquanto fenómeno vivo e significativo? Não é neste espaço de negociação que se produz o verdadeiro sentido educativo? A análise de Goodlad consolida esta perspectiva ao sublinhar que
A insuficiência das instituições escolares não advém da inexistência de objetivos explícitos, mas do desfazamento entre as intenções normativas e a sua efetiva implementação. O que se coloca em debate, portanto, não é simplesmente a falta de planeamento, mas a tensão permanente entre aquilo que se projeta e aquilo que efetivamente se vivencia. É neste espaço de negociação que a reflexão de Stenhouse se revela particularmente relevante. Ao propor a distinção entre dimensão normativa e dimensão experiencial, o autor permite-nos perceber a dualidade intrínseca do currículo. De um lado, temos os planos e intenções que estruturam a ação educativa e, do outro, as práticas concretas, os ajustamentos contextuais e as negociações que emergem na realidade escolar. Esta dualidade não representa uma limitação, pelo contrário, constitui o eixo que nos possibilita compreender como se reconstrói o saber. Prosseguindo esta reflexão, entender o currículo como uma praxis é reconhecê-lo enquanto processo dinâmico, em que a teoria e a prática se entrelaçam num diálogo constante. Reduzi-lo à rigidez dos programas e manuais seria um exercício estéril, uma tentativa de colher frutos sem plantar a árvore. O verdadeiro sentido do currículo emerge apenas no contexto empírico, nas experiências concretas da escola e nas interações humanas que o tornam vivo. Aoki sublinha precisamente esta dimensão interpretativa ao considerar que o currículo, como um espaço de produção e transformação de significados educativos, onde o docente atua como mediador crítico e flexível e não como mero executor de prescrições normativas. Mas, de forma convergente, Sacristã conceptualiza o currículo como um dispositivo regulador das práticas educativas, estruturando temporalidades, funções docentes e hierarquias de saberes. Enquanto regime de verdade, o currículo não apenas orienta, mas também reproduz estruturas de poder que condicionam a ação educativa. E é neste ponto que se coloca para análise. Estarão os docentes a limitar-se à execução de prescrições curriculares ou a efetivar práticas educativas capazes de redefinir e aprofundar o significado da aprendizagem? Depois de termos falado